Olá, eu sou a doutora Lia Lima e hoje eu vim discutir com vocês o assunto sobre o coronavírus, a infecção do coronavírus, relacionado ou não com o uso de algumas medicações, especialmente os antipertensivos, alguns glicocorticoides, o ibuprofeno e alguns hipoglicemiantes. Então, antes de para você entender bem como isso funciona, como é que ela age, vamos ver uma pessoa saudável. Uma pessoa que não tem nenhuma comorbidade, que a gente fala doença de base, alguma doença já antes de pegar a virose, que já tem alguma doença que precisa de tratamento, uma pessoa que não tem isso, como é que ela funciona? O fígado, ele produz o angiotensinogênio. O angiotensinogênio, ele é transformado em angiotensina 1. A angiotensina 1 tem as suas ações próprias e elas podem ser transformadas, ela pode ser transformada de angiotensina de 1 até 7. Mas a angiotensina 2, então ela pode ser transformada em angiotensina 2. E a angiotensina 2, ela é uma substância que cuida muito da pressão, do controle da pressão. Então, para que isso aconteça, que o angiotensinogênio transforme em angiotensina 1 e a 1 seja transformada em 2 e que a 2 atue, nós temos algumas enzimas que fazem parte desse processo. E se eu bloquear alguma dessa enzima, eu estou promovendo uma redução da ação da angiotensina 2 em controlar essa pressão. Mas as pessoas saudáveis têm isso funcionando normalmente. A angiotensina 2, ela tem dois receptores, a do tipo 1 e do tipo 2. A do tipo 1, se ele atuar muito no receptor do tipo 1 em pessoas saudáveis, ele aumenta a pressão nessas pessoas saudáveis. E se ela atuar muito no receptor tipo 2, ela reduz a pressão. Então, a angiotensina, ela tanto pode aumentar a pressão, como ela pode diminuir a pressão. A angiotensina tipo 2. Então, em pessoas saudáveis, ora a angiotensina está estimulando mais um receptor, estimulando mais outro receptor e está controlando a pressão. Agora, se eu tenho uma doença e se minha pressão é alta por algum motivo, não faz sentido se eu bloquear o receptor do tipo 1, aquele receptor que aumenta a pressão, e aumentar e atuar e deixar que a angiotensina do tipo 2 atue mais no receptor tipo 2, aquele que baixa a pressão. Não seria inteligente, não seria uma boa ação para aquelas pessoas que usam, que têm pressão alta? E daí vieram algumas medicações. Numa delas nós chamamos de IECA, que são os inibidores da enzima que faz a conversão de angiotensina 1 e 2. Então, se você vê aqui inibidor da ECA, é uma classe de medicação para reduzir pressão, que ela diminui a angiotensina do tipo 2. E, mais especificamente, se eu bloquear só o receptor do tipo 1, aquele que aumenta a pressão, nós chamamos de bloqueadores do receptor de angiotensina, da angiotensina 2, o receptor do tipo 1. E essa é que aumentaria a pressão. Então, no caso, você estaria aumentando a quantidade de receptores do tipo 2, que são aqueles que baixam a pressão. Então, para lembrar vocês só, os inibidores da ECA são esses que inibem a conversão de angiotensina 1 em 2. Os mais conhecidos no Brasil é o enalapril, captopril e ramipril. E os BRAS, que a gente fala de forma reduzida, né? Mas são os bloqueadores dos receptores do tipo 1 para a angiotensina tipo 2. É a valsartana, losartana e candesartana, as mais famosas no Brasil. O que a gente pode concluir com isso? Vamos lá. O que a gente tem de evidência? No momento, a única coisa que a gente tem, a gente realmente observou que algumas coisas fazem sentido. Por exemplo, crianças, elas naturalmente não expressam tantos receptores para angiotensina 2. Então, faz sentido. Em pessoas idosas, tomando ou não tomando essas medicações, elas expressam mais os receptores. De forma que faz sentido. Se um vírus atua muito mais em pessoas mais velhas, será que elas não têm alguma coisa que facilita que a criança não tem? E a gente sabe que esses receptores são menos expressos em crianças. Então, é uma hipótese. Tudo ainda é muita hipótese. Faz sentido, beleza. Outra coisa, o vírus, ele contém uma estrutura ao seu redor chamada espícula, que parece que ele gruda nesse receptor de angiotensina, o receptor do tipo 2, aquele que não é bloqueado com as medicações antipertensivas. E ele gruda e ele facilitaria a entrada do vírus para o corpo. Isso foi já observado realmente, que em animais, não em seres humanos, que existe essa facilidade, quando uma pessoa tem mais receptores do tipo 2. No entanto, o uso dessas medicações antipertensivas diminui a chance de uma pessoa hipertensa de infartar e de morrer. Então, até onde retirar essa medicação é tão ruim assim? A gente sabe que o problema de ter pressão alta
não está sendo no uso do tipo de remédio que você tem, que você usa para sua pressão. Mas se você chega descontrolado da pressão, se você chega descontrolado do diabetes, se você chega descontrolado das doenças que você tem de base, é isso que predispõe a uma infectividade pior, um pior desfecho da doença. Então, as sociedades americanas de cardiologia orientam: não suspenda os antihipertensivos, que não parece que seja ele que está fazendo com que o final da história seja pior. É muito pior você parar de usar o seu antihipertensivo e chegar com coronavírus com uma pressão alta, descompensada porque você resolveu retirar a medicação. Fazer a troca de medicações e trocar por uma medicação que não diminui o risco de infarto, que não aumenta a taxa de sobrevida, não parece ser inteligente também. Você concorda comigo? Então, assim, qual é a melhor conduta frente às doenças de base, às comorbidades? Ser prudente e fazer a sua prevenção. A melhor coisa nesse momento é deixar a sua pressão bem controlada, seja com uso de medicação ou não. Não retirem as medicações de vocês sem a orientação do médico de vocês. E nesse momento, as consultas ambulatoriais, que não são de urgências, estão sendo limitadas. Se você quer discutir o uso da sua medicação com o seu médico, agende ou consulta com ele, e em consulta você discute com ele. E até agora, evidência nós não temos nenhuma, mesmo vendo em animais que existem maior expressão do receptor do tipo 2, que eu expliquei para vocês e tudo, nenhuma evidência foi provada que o uso dessas medicações causa mal ou causa algum benefício. Quem causa mal é a pressão não controlada, a pressão alta. Quem causa mal é o diabetes não controlado, é a hiperglicemia. Então, não deixem de usar as medicações de vocês. Agora, o uso de um anti-inflamatório, ibuprofeno, que é uma coisa que você vai começar o uso. Para que você vai começar esse uso? Não precisa. O que você pode fazer é preferir outras, como paracetamol, talvez a dipirona, tá? Esse era o recado de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Tiveram dúvidas? Se tiver dúvida, manda aqui para mim. Se quiser discutir o assunto, discute aqui com a gente e repassa esse vídeo para as pessoas que precisam. Tchau, tchau.